dúvida. Inclusive, ele falava isso pra mim, né? Ele falava, eu já errei o que você tá fazendo, já E não tinha ninguém pra falar pra ele. Ele usava essas palavras, inclusive, sabe, Bolívar? Que eu já errei e eu tive que aprender sozinho. Eu tô tentando te ajudar. Só que sabe como é quando a gente é adolescente? Aquele adolescente, você às vezes não quer escutar e depois você vai, quebra a cara e fala, por que eu não escutei? Eu quero saber, eu preciso saber de uma aqui, cara, que você vai ter que contar pra nós aqui, irmão. Você tava lá no hotel lá e ficou sem papel higiênico. Como é que foi essa parada aí, pai? Fala pra nós aí. E você não sabia falar em russo, né? Essa era uma das coisas, até se tivesse uma pergunta assim, qual foi a bola fora, essa era uma das titular, os dois maiores ganhadores, os dois que mais rivalidade tem, que mais chegam, então cria essa rivalidade, né? E nós lá no Barça não é diferente, né? Quando tem o Brasil e Espanha, tem a aposta interna entre nós. Eu falo pros caras, pelo amor de Deus, cara, não vamos perder pra esses caras, senão depois o problema não é perder, o problema é aguentar eles depois. Eu fiquei louco, né, na verdade. O cara tomar uma cotovelada com o jogo parado ali, o cara fica louco. E eu fui pra dar uma chegada muito forte nele. E por sorte, cara, ele meio que tirou a bola e eu dei tão forte que ele foi e o pé me deu aqui e eu desmaiei e caí de cabeça. Eu lembro que eu fui pro hospital, deu meio que um traumatismo. Você deu uma pancada violenta, né? Isso, e foi dele, no que ele caiu, o pé dele deu na cara. Ele deu como se fosse um mortal, assim, até viralizou isso aí. Então foi uma das coisas mais bola fora, assim, porque às vezes a gente faz as coisas de cabeça quente, depois se arrepende, porque mesmo no meu modo de ver ele tendo errado, né, pela situação, às vezes é um cara que errou, você não tem que cometer outro erro pra se vingar. Então, um momento bola fora da minha carreira seria isso. Tudo certo, pessoal? André Zanella por aqui, começando mais um Frente a Frente com o General. Inscreva-se aí no canal, toca o sininho para você não perder nenhum vídeo e escreva nos comentários aí quem você gostaria de ver aqui Frente a Frente com o General. Já deixa um like aí para a gente levar esse vídeo muito mais longe. Meu amigo Capitão Bolívar, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, Zanella? Hoje temos o prazer de falar que nós temos aqui o melhor jogador do mundo de futsal. 3 vezes. Que loucura, hein? Tá bom pra ti, não? Hã? Tá bom pra ti? Será que vai ser? Vai ser boa essa resenha? Acho que vai ser monstra. Hã? Estamos aqui com Ferrão. Obrigado, Ferrão, por aceitar o convite. Eu fiquei muito feliz. Eu liguei primeiro pro teu pai. Teu pai é um cara que eu conheci aqui em Chapecó. Um cara que eu tenho um respeito, um carinho muito grande pela história dele. E poder estar aqui na tua frente hoje, contando um pouquinho da tua história. Eu sei que tu já fez várias histórias conversando aí com muita gente, mas aqui é um bate-papo diferente, você vai curtir. Um prazer, né? Um prazer estar falando com vocês, Zanella, Bolívar, o Barba. Um prazer, pô, ainda mais vocês, né? Depois de todo esse tempo aí conversando e tal pra fazer, deu certo. Então, só aproveitar, bater um bate-papo bacana aí pra gente se contrair um pouco. Boa. E meu amigo Ferrão, me diz uma coisa. Você pilota a churrasqueira ou você só come depois que tá assado? Como é que funciona? Eu já fui muito assador. Todos os churrascos no Barça lá eu fazia. Pra galera, sempre eu que bombava. Ultimamente eu tô mais depois que tá pronto. Mais de boa. Tô mais de boa. Já fui assador, agora eu tô mais... Temos um profissional pra gente poder só resenhar aqui. Trouxemos o Barba Ruiva pra trazer uma carne especial pra ele. O que temos hoje, Barba? Hoje vamos fazer uma linguicinha de cordeiro. Vai curtir. E um chouriço, então. Que é isso? Nosso parceiro da Primevo. Que prazer, hein? Churrasco do Barba. Ô Ferrão, tu imagina a gente, às vezes a gente faz 2 a 3 gravações no dia. É 3 churrascos no dia. Chega uma hora que eu não aguento mais olhar pra ele. Eu tô mais com o Barba do que com a minha esposa, cara. De verdade, cara. Não aguento mais olhar pro Barba, hein, Zanella? Não, fala a mesma coisa, cara. Não tem como. Tu sabe que nós perguntamos, a gente gravou com seu companheiro de Barcelona, com o Pito. E eu também sou assim. A gente perguntou pra ele, Pito, tu gosta de pilotar uma churrasqueira? Como é que é? Tal? Bolívar, se 2, 3 pessoas eu asso.
10, 12 pessoas. Aí eu expliquei, Pito, eu sei o que é isso aí. Ele, o que é, Bolívar? Cara, tem mais de 10, tu não sai da frente da churrasqueira. Tu fica com medo de queimar. Aí ele assim, Bolívar, realmente, cara, eu asso pra 2, 3, depois não saio. Mas hoje, que nem a gente falou, né, tem aqui esse cara e você vai ver, ó, o melhor churrasco que você vai comer na sua vida. Eu sei, eu já vi várias vezes, né, o assado do Barba, então agora eu quero provar, né? Fique tranquilo. E qual é o corte que tu mais gosta de fazer? O pessoal do Barcelona lá, que corte tu fazia lá? Cara, eu gosto de fazer uma maminha recheada. Maminha recheada? Aí, Meto bastante direitinho ali, a maminha abre ela no meio, Sim. dá uma recheada nela, fecha e larga. E deixa. E Ó, deixa aí, ali no Barba. alumínio ali um tempinho. A picanha recheada também fica massa. Também é boa. Picanha recheadinha. Eu top fazia também, sempre né? a picanha, daí o cara tanto fazia, eu falei, vou trocar. Achei um açougue argentino lá, comecei a comprar a maminha do cara é incrível. Ficou melhor pra mim, né, tipo, do que encontra lá, que lá a picanha é um pouco diferente, não é igual aqui. Aí a maminha ficou melhor, eu falei, agora eu vou na maminha. Boa. E a carne argentina é muito boa. Muito boa, E o muito ponto boa. que tu gosta do No teu ponto, churrasco? no ponto, meio No ponto. não cru, mas suculentinha ali. 0,5 menos. 0,5 menos. Só fechou. Aí, ó. Boa. Mas eu deixo com você. Como você Deixa acha pra que mim. fica bom ali, eu confio Boa. em você. Boa, Fique Ferrão. tranquilo. Vamos confiar no assador hoje. Vamos confiar no assador. E eu, meu vizinho, cara. Meu vizinho, eu tenho 41 anos, ele tem quantos anos? Você 32? Tem? 32. Meu vizinho, 2 quadras da minha casa. Anos depois eu fui descobrir que ele era meu vizinho. O Ferrão eu já sabia, mas eu não ligava as coisas, que tu era filho dele, né? Porque a gente acompanhou desde da época da Chape, e eu queria entrar nesse assunto. Se facilita você ter um pai ex-jogador de futebol, né? Eu não sei se você pegou alguma parte da carreira dele ou não, né? Mas se facilita você ter um pai que já te deu algumas dicas, como é que foi? Com certeza, né? Eu peguei, mas eu era criança, assim, tipo, eu ia assistir, eu gostava de brincar naquela época, não tinha tanto entendimento, né? Nem hoje tem, né? Mas agora mais ou menos, mas eu vivia com ele, né? Dentro do campo ali, brincando, na época de criança. E depois que eu comecei a jogar, na verdade que ele me ajudou um monte, né? Os conselhos, coisas que ele já passou, que ele ia adiantando, pra você já talvez não errar em pequenos pontos. Mesmo eu era cabeça dura, né? Eu não queria escutar, eu queria errar para aprender, então às vezes a gente não escuta, mas queira não ficar guardado na cabeça. Então, sem dúvida nenhuma, que é super bacana, os conselhos vêm, ainda mais de quem jogou e de uma pessoa que tu admira, que é teu pai, né? A mais dura ou mais elogio? Mais dura. Mais dura. Esse negão era chato, viu? É que a régua fica mais alta, né? Eu tava jogando, eu lembro na quadra lá que eu ficava jogando, ele ficava só gritando comigo. Ah, vai errar esse gol. Ah, não sei o que, não vai marcar. Não vai correr, tá com preguicinha hoje. É assim. A resenha era assim, eu ficava ali, eu falava, aí eu fazia o gol, ia lá e falava, fica quieto. Aí falava. Aquela resenha lá. O teu pai te ajudando dessa maneira nos jogos. Acabava que deixa com. Você fica com aquele brilho lá e que quer demonstrar. Sobe adrenalina, né? E aí, mas foi super bacana, mas o negão era. Mas como é que é, casca Bolívar, grossa. o apelido carinhoso que o pai dele tem salvo o nome dele no celular? Ferrão Mala. Filho mala. Filho mala. Filho Mala, ele mandou pra mim, daí eu falei, ô, seu Ferrão. Ele é o Ferrão Mala. Eu falei, então. Aí ele tava falando pra mim. Esses dias ele amigo. tava falando com um amigo dele, daí eu falei, pai, deixa eu mandar um áudio. Daí ele mandou assim o meu contato também. Daí eu olhei, filho, vai trocar isso aí, pai. Mas isso é bom. Cara, tu sabe que eu me fico olhando e eu vejo muito parecida a história, né? Porque o Ferrão pai com certeza deve ter cruzado com o meu pai na época que eles atuaram, né? E eu sempre fui um cara que sempre fui muito curioso, Ferrão. Curioso de ir nas concentrações com meu pai. Eu consegui acompanhar a carreira do meu pai quando ele jogava na Inter de Limeira, em 86. Ele foi campeão paulista em 86. Eu tinha 6 anos de idade. Ia nas concentrações, ia em estádio, acompanhava direto. E aí as pessoas perguntam, né? Que é uma coisa que a gente vai te falar contigo e pode perguntar se não fosse jogador, o que seria? Cara, é a mesma coisa que o Ferrão vai responder, que o Pito respondeu antes, que o Pito, a história dele da Marisa, a gente até contou, né? Eu falei pra ele, vou até conseguir um contrato da Marisa pro Pito. Porque ele falou assim, ó, tentou trabalhar na Marisa, eu acho que o dono da Marisa nem imagina que o camisa 10 do Barcelona colocou os pés lá dentro aqui em Chapecó pra trabalhar. Então, tipo, cara, é uma coisa que é da veia da família, não adianta. Por mais, o Pito contou a história do irmão dele, que foi muito bacana, que o Pito falou que o irmão dele tinha muitas condições também de ser um atleta, mas por questões de lesão acabou não conseguindo. E eu acho que é legal ter isso que o Ferrão falou. Pode ter certeza que mesmo essas cobranças do Ferrão pai,
é aquelas coisas assim, ó. De repente eu errei nisso e eu não quero que ele erre. Eu acho que tu leva muito por esse lado também, né, Ferrão? Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, ele falava isso pra mim, né? Ele falava, eu já errei o que você tá fazendo, já e não tinha ninguém pra falar pra ele. Ele usava essas palavras, inclusive, sabe, Bolívar? Que eu já errei e eu tive que aprender sozinho. Eu tô tentando te ajudar. Só que sabe como é que é quando a gente é adolescente? Aquele adolescente, você às vezes não quer escutar e depois você vai, quebra a cara e fala, por que eu não escutei? Mas faz parte, né, do aprendizado, da bola, né? Inclusive até tu falou do Pito e do irmão dele. O irmão dele, eu joguei com o irmão dele mais que com o Pito. Jogava muito, né? Era craque de bola. Da nossa geração ali, era um dos que mais se destacava mesmo, assim. Era... Você jogava um contra? Você era CRC e a BB. Eu comecei... Era uma rivalidade grande. Era CRC contra a BB, era rivalidade. Eu e o Pito sempre jogamos contra. Eu tive um pequeno passo na BB, mas que aí foi quando eu joguei com o irmão do Pito. Mas eu sempre fui do CRC ali, aquele coração ali. Sabe quando a vibe bateu dos meus amigos de infância? Sim. Todo mundo era junto. Então, desde pequena, cresci no CRC. O Mitchue jogou contigo ali? Comigo no CRC. No CRC, tinha um timaço também. Nós tinha um timaço. Cara, se for ver assim, a galera que saiu ali de Chapecó, né? Tanto CRC como a BB, chegava às vezes nas finais do estadual, da categoria, tinha 2 times de Chapecó. CRC e a BB na final, era quadrangular na época. Era 2 times de Chapecó, um de Joinville e um de Florianópolis, por exemplo. Eram os que mais chegavam. Então, a base aqui sempre foi muito boa, né? A gente sempre falou, né? E a gente conversou com o Pito. Eu acho que eu vi algumas entrevistas tuas falando. Se tivesse uma equipe, alguém que falasse, ó, vou montar uma equipe com jogadores aqui do Oeste Catarinense. Nossa. Era uma seleção, cara. É uma seleção. A gente chegou um tempo que até a seleção brasileira nós tinha... E a galera... Era metade da seleção quase era do Oeste. Tinha o Gadeia, tinha eu, o Pito. Aí chegou a passar o Jamur, teve uma passagem pela seleção. O Mitch. Bateria não pegou a seleção? O Bateria pegou a seleção. O Diego, de Palmitos. Cara, uma galera. Se agora no Barça nós somos 4 brasileiros, 3 aqui do Oeste. Eu, o Pito de Chapecó e o Diego de Palmitos. Então, a galera aqui... Chegou a jogar com o Carlinhos, não? Joguei contra o Carlinhos na Rússia. Na Rússia. Na Rússia a gente jogou contra muito tempo. Era rivalidade nossa contra também. Eles. Olha só. Loucura, né, cara? É incrível o celeiro de craque de futsal, né, cara? Tá louco, não tem explicação. E não só numa geração, né? Tipo, a minha geração, assim, teve muitos atletas que foram, mas tu pega uma geração antes também, tem o Carlinhos, Leco, o Leca, o Júnior, né? O Junai, que a gente chama. Tem uma galera incrível aqui da bola que é aqui de Chapecó. Tu vê, né, cara, no estado, na verdade, aqui no Oeste, tu interior, for pegar... Né? Interior, exatamente, total, que eu ia falar, pequeno. Interior do estado, né? Pra ter... e tantos jogadores com característica do futsal, né? E mesmo vendo o teu pai, que tu conseguiu acompanhar o final de carreira, não deu aquela vontade ou você tentou, Ferrão? Tipo, cara, de repente eu vou seguir o campo também, como meu pai fez a história dele, eu vou seguir. Não teve essa vontade? Tentou? O meu pai quis me matar, na verdade, né, nessa história, porque quando eu tava em 2008, eu tinha 17 anos e foi quando eu estourei mesmo no profissional, né, mesmo sendo jovem, eu tinha idade juvenil ainda, já tava jogando a liga e foi a revelação daquele ano. E na época que o Mitchue foi pro Grêmio... Pro Grêmio, isso aí. Até era o Carpegiani, ele queria eu, o Diego, que tá comigo em Palmito, no Barça, que é de Palmitos, eu, o Diego e o Mitchue naquela época, eram os 3 que estavam despontando pra ir. Eu e o Diego não quisemos ir, ficamos no futsal por não querer e o Mitchue foi. Aí de tanto o pai comeu minha cabeça, eu falei, se quer eu vou nas minhas férias. Nas minhas férias não vou deixar o meu time aqui na mão e nas férias eu vou lá e vejo o que dá. Se tiver que ficar um tempo, fico e fui pra lá, tava legal, os caras queriam que eu quisesse, na época era o Cebola, o Juninho, a galera ali, queriam que eu ficasse 6 meses de adaptação, que nem o Mitchue ficou, só que o Mitchue foi uns 3 meses antes, e eu fiquei 2 semanas, ia começar, eu tinha acertado em outro time do futsal, ia começar a temporada, Mas o Mitchue era um fenômeno do futsal. É verdade. Cara, era incrível. Ele ia ser o melhor jogador do mundo, com certeza. Eu não tenho dúvida disso. Não sei se você tá mais perto dele, mas, cara... Não tenho dúvida. O Mitchue, desde da nossa infância, no CRC, ele era diferente de todo mundo, assim. Ele já era diferente, cresceu sendo diferente. Aí a gente foi jogar junto, ele foi pra BB, eu fui pra Palmitos. E aí a gente se juntou em Joinville. Jogamos 2 anos em Joinville junto, que saímos de casa praticamente para lá. E ele lá já começou a se destacar, daí foi pro profissional. Era um fenômeno mesmo. Todo mundo falava que ia ser o novo Falcão, até na época usava o nome, né? Que hoje em dia, sempre quando pinta um cara, fala o novo Falcão, né? Mas o Mitchue ia ser um fenômeno ali, daí ele foi pro Grêmio, teve as lesões, mas o Mitchue tava numa crescente incrível no futsal também. Mas, Zanella, ainda bem que não ficou lá no Grêmio, o Ferrão pai. Sabe por quê, cara? Eu peguei o Mitchue lá no Grêmio.
tenho uma amizade com ele, assim, adoro ele, através do Edilson, que eu sou padrinho de casamento, lateral do Grêmio. Mitchell contra? Contra. Mas aí iam pegar uma geração nossa lá, que não teve como. Não tinha como. Teve uma geração nossa que eu acabei voltando do Mônaco 2008, né? Embora Libertadores 2006, voltei em 2008. Cara, a melhor geração que teve do Inter ali. A melhor geração. Ainda bem que o Ferrão pai puxou a orelha e falou assim, não. E aqui falou, não, é o que eu quero. Porque o cara sente, meu. Lembra que o Pito a gente conversou? Cara, as dimensões tu jogando, o campo, ela é muito diferente, cara. Muda tudo, né? Ela é muito diferente. Ferrão pai pode falar isso aí, cara. Ela é muito diferente. Porque ela tem aqui o espaço, ela é muito grande. Cara, o que eles têm de curto espaço de drible no salão é uma coisa que eu vou falar pro Ferrão agora, que eu comentei com o Pito. No Inter lá, as categorias de base do sub-14 para baixo, uma vez por semana é obrigatório uma aula de futsal. Cara, que bacana isso. Os caras têm uma aula de futsal durante a semana e uma aula de jogo de rua, que eles fazem no cimento lá pros meninos jogar, pra criar isso. E é super bacana, né? Porque, cara, se tu olha os grandes jogadores, todo mundo começa também no futsal, ou tem uma passagem, ou joga bola na rua a vida inteira, e depois tem uma oportunidade. Então, é uma coisa bacana que trazer isso para os clubes, porque ajuda também a modalidade, né, do futsal, que também precisa desse puxão do futebol, né? Que o futebol tem muito mais visibilidade que o futsal, então também é uma maneira de promover um esporte que ajuda muito no futebol também, né? O futebol é bem mecânico, tá muito mecânico, né? Tático, força, né? O futsal ele acaba dando um pouco mais de agilidade, pensamento, raciocínio. E é o que a gente falou, de seleções aí de alguns países que hoje fazem frente. Não pela qualidade técnica, pela condição física, que os caras acabam se impondo, tendo dentro da quadra, pelo espaço ser curto, e se pega uma equipe de salão que marca muito bem, é difícil de jogar. Imagina um espaço curto, cara. Tu deu um chutinho lá no Camp Nou ou não? Demos um chute, a gente... Lá tem uma tradição que se a gente ganha Champions, faz uma pelada no Camp Nou. Aí ano passado a gente fez uma pelada lá, foi super bacana, dividir os times entre nós mesmo, galera da comissão, alguns diretores ali, fizemos uma peladinha legal ali. No último dia da temporada aí ganhamos, ano passado, não nessa última temporada agora, que a gente não ganhou a Champions, na outra a gente ganhou praticamente tudo. E aí a gente fez um negócio super bacana lá, depois com jantar, mas deu pra dar um chutinho no Camp Nou. Deve ser uma sensação maravilhosa. Tá louco. Cara, aquilo lá é gigante. É gigante, né, meu? O Oliver pode falar, né? É gigante. Viveu 1000 campos desses como esse, então, mas a sensação de entrar lá, a gente que é acostumado na quadra entrou lá e falou, imagina isso aqui lotado. 100 mil pessoas, né, cara? Imagina lotado, isso aqui é coisa Mas me fala uma coisa, cara, você foi num churrasco no Coutinho, o Messi tava lá, é verdade ou é mentira isso aí? Tava. Me corrija se eu estiver errado. Tava. A gente fez uma vez no aniversário até da esposa do Coutinho, ele fez a resenha, e tem eu e o Marcelo que jogava lá comigo lá, que a gente era bem amigo, né? A gente vivia lá, na verdade, porque o Coutinho é viciado, eu também sou na mesa, né? No fute-mesa. Fute-mesa. A gente ficava 10, 12 horas jogando na mesa. Então, aí a gente fazia muito churrasco lá, tipo, eu e o Marcelo era amigo, ele chamava às vezes o Malco, na época tava lá, os caras, a gente fazia uma mesinha, churrasquinho ali, ficava jogando conversa fora, tomava uma cervejinha, aquela coisa, e quando via, nós tava 10 horas na mesa, já começava a postar, já começava a ficar sério o negócio. Aí teve uma vez, foi aniversário da mulher dele, daí ele chamou a gente lá, tava toda a galera lá. E o Messi tava lá? Tava lá todo mundo. Cara, tu já tinha visto ele? Já tinha visto lá no clube, né? Mas de conversar, de mais assim... Chegou a conversar com ele? Cheguei a conversar um pouquinho assim, né? Tipo, porque ele não fala muito, né? E também quando os caras estão assim, se divertindo, eu não gosto de ficar incomodando, sim, entendeu? sim. Os caras já deve ter, imagina, um Messi, deve ter 1 milhão de cara que incomoda, aí vai ficar, o cara vai chegar na hora que ele tá ali, né? No momento dele, tomando a geladinha, o cara vai chegar lá e incomodar, aí só aquela conversa meio assim e tal, às vezes tava junto na galera, aí começava o assunto rolar e tal, mas... Mas ele se comunica com a galera? Se comunica, se comunica. Eu tô pedindo isso porque ele tem você vê de fora, é um cara que, cara, parece que ele não fala, parece que ele não... Eu não sei, eu não ouvi a voz dele. Ele é mais na dele, assim, né? Mas quando ele tá com os amigos dele, assim, próximo a ele, daí ele já brinca, já conversa mais. Até que ele tem ele é meio autista, ele tem um grau bem pequeno de autismo. Lembra, né? Ele é mais na dele, lembra né? que o Guina falou pra nós na seleção? Guinha Azul jogou a seleção com ele, disse que era assim também. Ficava na dele e tal. Disse que o Guinha Azul falou assim, ó, dava treino, os caras não chegavam perto dele, cara. Tinha medo de chegar a dividir.
Pra dividir. Deus o livre. A gente fez essa pergunta pra ele, fez né? pra ele. Não podemos machucar, ainda mais o Guinha Azul. É um cara que louco o tempo todo, né? Senta a borracha, E né? aí o Guinha Azul falou assim, ó, não, Bolívar, não podia nem chegar perto, cara. Não podia chegar perto. E disse que ele assim, ó, Ferrão, os caras treinando, aí ele vinha de temporada, já tava já cansado, ele dava uns trotinhos só com a bola em volta do campo e tal. Ficava sentado na bola, olhando o treino, o jogo era no outro dia. Os caras, pô, ele não treinou com nós, os caras, deixa que ele vai resolver. Ele no outro dia resolvia, cara. Ele resolvia. E quem que é do Ferrão no campo? Eu sei que no futsal tem várias pessoas que tu tem admiração, caras que te inspiraram na época que tu tava iniciando. No campo, quem que é o cara que tu olha e fala assim, cara, eu admiro esse cara? Sem dúvida o Ronaldo. Fenômeno. Fenômeno. Sem dúvida nenhuma. Cara, desde criança, assim, eu assisti os jogos da seleção. Foi um dos caras que me fez ter o sonho, ele e outros do futsal, que me fizeram ter o sonho de, cara, eu quero um dia defender meu país, eu quero ser como esse cara, eu quero que tenha orgulho de mim como atleta. O Ronaldo é fora de série, né, pra mim, tipo, apesar das lesões, de tudo, era o cara que, tipo, eu sentava na TV quando era criança pra assistir ele jogar. E você já pensou em vestir a camisa dele? Se veste a camisa dele. Eu usava a 9. Na seleção, né? Eu sempre jogava com a 9. Em alguns clubes eu joguei com a 9 e agora eu jogo com a 11 também. Com a 11, né? Em homenagem também ao Ferrão Pai, né? O Ferrão Pai jogava com a 11. Oh, boa. Então eu optei pela 11, eu gosto mais da 11. Também sempre, não sei se coincidência ou não, sempre que eu usei a 11, sempre foi momentos muito importantes também, muito marcantes na minha carreira. O Barcelona sempre foi a 11? Eu cheguei lá, a 11 estava ocupada, era o Saad. E lá no Barça é por ordem de chegada ao clube, né? Entendi. Então, tipo, era o Saad ali a 11, nunca que eu ia pedir pro Saad também pra trocar, o cara que tinha ganhado tudo, eu usava 14. Aí quando o Saad ali não ia renovar contrato, eu já cheguei e falei, Saad, vou assumir a tua bronca aí. Ele falou, tá louco, melhor pessoa, quero que fique com você do que venha outro e pegue e tal. E desde então a 11, aí eu era 9 na seleção e a 11 no Barça. Eu falei, vou ficar com as duas, uma e uma. Aí chegou o momento ali que eu falei, não, quero a 11. É a 11. Até por questões de marcha e outras coisas, eu falei, vou ficar na 11 e tal, e vou abraçar a 11 e escolhi a 11. Teve um negócio legal ali, Bolívar, que eu tava pesquisando e você, quando você foi pra Rússia, você foi contratado, faltava 2 dias para fechar a janela e você tinha 1 dia e meio de viagem. Como é que foi esse negócio aí? Incrível. Eu tava em Joinville. Porque até aceitar a proposta, e como é que foi isso? Na verdade, eles me fizeram uma proposta muito antes, só que eu tinha uma multa rescisória, que era alta pro futsal e tudo mais. E aí eles tentaram negociar e não deu certo. Aí ficou por isso. Aí falaram, não, é inviável, tudo mais. Eu falei, beleza. Eu tinha contrato no Joinville. Falei, então tá bom. Aí faltava 2 dias, os caras me ligaram. Ferrão, a gente quer você, a gente vai pagar a multa. Essa, tu vem. A gente já tinha chegado num acordo antes, no salário e tal. Tu vem? Eu falei, cara, agora me pegou desprevenido. Assim, não, só que tem um porém. O mercado fecha em 2 dias, você tem que assinar. Você tem que estar aqui para assinar. Essa é a primeira vez que você saiu para fora do país. Primeira vez que saí para fora do país. Falei, bora. Já que vamos. Ele falou, tá, só que tem que sair daí amanhã de manhã. Isso era meio-dia. Nossa. Eu tinha tarde para arrumar minhas coisas. Eu lembro que eu fiz procuração para minha mãe, pros meus pais, para organizar as coisas que eu tinha pendente de apartamento, no Joinville e tudo mais. Arrumei as coisas e de lá mesmo já meti o pé. Cheguei, eu lembro que os caras estavam com o papel no aeroporto, na minha chegada, para assinar e já mandar pra federação. Nossa. Senão não ia dar tempo. Pra dar tempo de você poder jogar. Mas são escolhas, né? É o que eu sempre comento, assim, são escolhas que eu fiz e que eu não me arrependo, que talvez se não fosse assim, não teria acontecido tudo dessa forma. E eu quero saber, eu preciso saber de uma aqui, cara, que você vai ter que contar pra nós aqui, irmão. Você tava lá no hotel lá e ficou sem papel higiênico. Putz. Como é que foi essa parada aí, pai? Fala pra nós aí. E você não sabia falar em russo, né? Essa era uma das coisas, até se tivesse uma pergunta assim, qual que foi a bola fora, essa era uma das mano. Já adiantando, cara, como é que você chega lá e em uma semana você vai pedir um papel higiênico? Aí eu falava inglês, só que na Sibéria, não é que nem em Moscou que a galera vai e entende inglês. Hoje em dia o inglês e tal, eu tô te falando há 12 anos atrás ali, que não, 13, que não, a galera não tava nem lá na Sibéria, lá ou você falava russo ou tchau. Cara, eu no quarto lá, beleza, resenha vai, resenha vem, eu falei, agora acabou o papel. Nossa. Acontece. Chegou lá, eu chamei a recepção, a mulher da limpeza, fui lá na frente, o hotel era do presidente, inclusive, do time. E aí, cheguei lá pra resenha, falava, paper, tentando falar em inglês, né? Sim. E tal. E ela, não entendi, eu fazia sinal com a mão e ela, o que esse cara tá fazendo pra mim sem entender nada?
Falei, quer ver ela entender rapidinho? Eu dei aquela passada aqui, ó. Aqui, ó, na hora. Aquela passada, ela caía no chão da risada. Ela demorou, acho, mais do que eu tentar explicar pra me dar o papel, porque ela não aguentava dar risada. Imagina, cara. Mas faz parte, Já trouxe papel pra vida inteira. Mas Né? pelo menos a gente se vira, né? Quem tem boca vai pro mundo. É a mesma situação, eu acho que foi com o Ferrão a situação de um restaurante também, pra pedir carne de porco ou de... Mesma coisa, ou cara. de vaca, Tem que de imitar, gado. vai pedir de porco, tinha que imitar um porquinho ali. Imagina, tinha que imitar um porco, Zanella. Imagina essa. Imitar um boi ali. É. Imagina, cara. Não, é que, cara, o cara se pega em situações dificílimas, né? Se os caras não entendem inglês, não entendem espanhol. Não, e na hora ali, tu quer... Tu tem que se virar, então tu dá um jeito na hora, Tem tu que comer. improvisa ali e o cara vai embora. Já pensou, Barba, tu fazendo churrasco lá, chegar na açougue pra comprar carne? Como é que você vai pedir um cordeiro? Tu tava longe agora? Ah, não, viu? o cordeiro Tava longe. Eu tava viajando, não sei, cara, como é que eu vou fazer um churrasco lá? Linguicinha de cordeiro. Não, E boi pra é imitar o fácil. cordeiro... Imagina, A galinha vai é pedir a fácil. linguicinha de cordeiro. Linguicinha de cordeiro, e aí? Não. Como é que pede, Barba? só- Ia ter que encher o corpo de algodão, chegar na frente do açougue e ficar pulando, Barba. Ah, tá. É só porco e o que É mais? por isso que eu levo as minhas Que dá pra carnes. imitar. Ah, não Isso tem aí. como. Ah, não tem. Cordeiro, Boi ali, jamais. boi, vaca, Boi, dá pra vaca. imitar. É ruim mesmo, Mas é- demais. Vamos pro quadro? Vamos lá. Bola dentro e bola fora, então, aqui no frente a frente com o general. Boa, Bora. Ferrão. Bola dentro, momento ápice do Ferrão, momento que tu guarda com muito carinho, ou profissional ou pessoal, daqui a pouco pode ser dois, que tu guarda com muito carinho aí na tua carreira. Cara, profissional, eu acredito que seja o ano de 2019, onde foi que a gente ganhou tudo no Barça. A gente vinha de um ciclo do Inter Movistar, que estava ganhando tudo, e foi um dos anos mais dourados nosso lá, onde a gente ganhou praticamente tudo, e foi um dos anos melhores na minha carreira, onde começou o Ferrão a decidir e a ser o melhor, como todo mundo falava. Show. E o momento bola fora, eu sei que tu falou agora E há outro pouco momento bola dentro, bola dentro. também é nascimento da filhota, né? Vai vir, né? Que Vai a vir. patroa tá grávida, isso aí. Quando que vai ser, Ferrão? Vai ser em fevereiro. Fevereiro. Primeiro filho, então só alegria agora. Vai ser espanhola. Vai ser espanhola. Vai Oi. dar dor de cabeça, Coisa né? linda, hein? Coisa Eu linda. também tive esse prazer da filha nascer em Mônaco também, que é um Nascer em dos Mônaco. privilégios, né? Que legal, Nascer em Mônaco, muito, muito bacana. E o bola fora, Ferrão, um momento, de repente, que tu te arrependa. Eu sei que tu comentou agora há pouco, bola fora, o momento na Rússia lá do papel higiênico, mas de repente, que tu te arrependa. Uma declaração por ser muito jovem, daqui a pouco se arrependeu, alguma situação dentro da quadra. Cara, uma situação dentro da quadra que aconteceu uma vez, até com um ex-companheiro de seleção, que a gente era companheiro de quarto, não vou nem falar nomes, né, mas a gente era companheiro de quarto. Aconteceu uma situação numa final de liga, que ele, com o jogo parado, me deu uma cotovelada, a gente ficou naqueles ânimos altos, e no jogo seguinte eu tive uma... eu fiquei louco, né, na verdade. O cara tomar uma cotovelada com o não jogo tem parado como, ali, o cara não tem fica como. louco, e eu fui pra dar uma chegada muito forte nele. E por sorte, cara, ele meio que tirou a bola e eu dei tão forte que ele foi e o pé me deu aqui e eu desmaiei e caí de cabeça. Eu lembro que eu fui pro eu hospital, deu meio que um traumatismo. Você deu uma pancada violenta nele. Isso, e aí e foi pé por- dele, no que ele caiu, o pé dele deu na cara. Ele deu como se fosse um mortal, assim, até viralizou isso aí. Então foi uma das coisas mais bola fora, assim, porque às vezes a gente faz as coisas de cabeça quente, depois se arrepende, porque mesmo no meu modo de ver ele tendo errado, pela situação, às vezes é um cara que errou, você não tem que cometer outro erro pra se vingar. Então, um momento Sim. bola fora da minha carreira Boa. seria esse. Isso aí. Tem uma passagem bem interessante, Ferrão, que eu, por ser chapecoense, me chamou a atenção, que foi você recepcionou a Chapecoense lá depois da tragédia, né? E o clube, o Barcelona, foi, eu acho que o clube que mais ajudou a Chapecoense em toda aquela tragédia. Queria que você contasse um pouquinho como é que foi isso. Você pediu para a diretoria, você pôde receber os jogadores lá, como é que foi esse momento tão difícil, né, que a gente passou? É um misto de sensação, né? Uma coisa legal por eu ser onde eu era a minha casa, que é em Barcelona, e eu poder receber o clube da minha cidade, onde meu pai jogou, onde sempre que eu venho tenho muitos amigos. E um misto de sensação triste, porque foi por um motivo ruim. Então ficou aquele clima ali, mas foi super bacana, né? Desde o momento que marcaram o troféu João Gamper lá, né? Que é o jogo que eles jogaram contra o Barça. O clube mesmo também falou comigo e eu também fiz o pedido para poder estar perto e acompanhar. E o clube de primeira mão falou: Feão, você
fica ali na linha de frente ali o que eles precisar, vai nos treinos, acompanha o que precisar, você faz a linha até pelo idioma, por você ser de lá e passa para nós que a gente dá uma força aqui no que for preciso. Como é que o que você estava fazendo quando você recebeu essa notícia? Você lembra? Onde é que você estava? Você Cara, estava jogando? eu lembro, não, eu tava em casa, eu tava dormindo. Tava dormindo porque já era super tarde aqui, foi Sim. pelo fuso horário, lá era tarde, acordei com ligações de pessoas daqui, perguntando se eu tinha visto o que aconteceu e tudo mais. E aí na hora eu acordei, comecei a olhar e chega a me arrepiar só de lembrar, né, o momento que eu tinha alguns amigos que estavam ali e tal, né. Então foi um momento super triste e é ruim até lembrar, mas paciência, né, o que acontece às vezes, não deveria acontecer, mas aconteceu, agora a gente só tem que tentar seguir e melhorar que não volta a acontecer, né? Como é que é jogar com menos 42 graus? Como é que funciona isso? Foi o máximo que tu jogou? Foi com menos 42? Menos 42 e logo na minha chegada ainda. Eu cheguei naquela situação que a gente comentou da inscrição e tal. Primeiro jogo, minha estreia. Aí foi aquela coisa de dar certo pra escrever, vai jogar esse jogo? Não, deu certo. Fim de semana jogar. A gente foi pra Narilsk. Tu chegou lá e já foi jogar? Cheguei lá num fim de semana, assim, no outro fim de semana já tava jogando. Cara, a gente foi pra Narilsk, que é uma cidade lá, uma das piores cidades da Rússia. Foi considerada até a pior cidade do mundo. Por tema industrial, de poluição e frio extremo, assim, frio sem noção. Tava em Joinville, era, imagina, dezembro, janeiro ali. Verãozão. 40 graus praticamente quase, litoral. menos 40. Brincadeira, cheguei lá pra jogar, não existe, cara. Sentiu, Ferrão, muito? Muito, cara. Passou alguma... Porque eu sei que tem algumas pomadas que os caras passam, às vezes, no pé. Não, eu fui no osso mesmo ali, sem... mais raizão mesmo ali, fomos embora, né? Mas o ginásio... Tem ginásio O ginásio climatizado, tem calefação, alguma tudo coisa calefação. Dentro do ginásio não passa frio. Só que justo esse Narilsk, embaixo tinha jogo de hóquei. Então eles montavam a quadra em cima da pista de gelo. Nossa. Então tu pisava, cara, dentro do ginásio, calefação, assim, que ele tava na arquibancada até era mais quente. Nós sentia um clima mais ou menos quente, só que de baixo vinha aquele o gelo. frio, porque embaixo era gelo, né? Pista de gelo. Então Meu Deus do céu. Não tinha jeito, o pezinho, que nem tu falou da pomada, ali sim que servia uma pomada, porque o pé pra chutar, cada chute era de ver, de doer o pé, a bola do futsal ainda mais pesada, né, que o do futebol, então era duro. Imagina, Zanella. Eu imagino, mas eu quero ficar longe, tá bom? Aqui tá quentinho, tá aqui bom, tá né? top. O Barba, cara, linguicinha de cordeiro. Aí, Barba Roiva. Aí, Ferrão, um belisco. Eu queria ver o Barba pedindo essa linguicinha de cordeiro, imagina. Eu queria ver o Barba fazendo um costelão de chão a menos 40. No meio da neve. Olha. Cara, eu não sei. Eu aguento. Larguei bem essa aí agora, hein? Eu queria ver tu pedir cordeiro. Eu queria ver Tem como ter fogo marudo nessa temperatura lá? Cara, pela neve, eu não sei se... Isso aí, cara. Não, pelo frio, acho que até faria. O problema é a neve, né? Que fica tudo úmido ali. Eu não sei se vai sair pela umidade, Barba. mas... Daqui a pouco tu ia largar Geada aqui na região, já fiz. Os caras iam te contratar pra tu descongelar lá os carros. Menos 40 graus, acho que nem sei se... As estradas, montar uns costelão de chão em volta das estradas. Mas talvez se eu conseguisse, eu ia ser o rei, né? Deus, Ferrão, experimenta aí, irmão. Experimenta aí, fica à vontade. É muito boa. Eu sou suspeito porque... Desde a primeira vez que eu vi essa linguicinha da Primevo com a marca do Barba, cara, ela é especial. Incrível, Barba. Ela é muito boa. Imagina o sucesso que ia fazer lá no... Incrível. Tá louco. Lá no Barcelona, imagina? Não vai ser o mesmo assador, né? Mas a linguicinha depois eu vou dar uma olhadinha qual que é, né? Ela é muito boa, Ferrão. Não, dá pra levar. Ela é boa demais. Eu vou pegar mais um pedacinho aqui, E tu é o assador oficial mesmo, ô Ferrão, da turma lá. Tu que é o cara que, tipo, não que reúne, mas eu falo assim, ó. Outro vai colocar a mão. Obrigado. O Pito falou que ele é pouco, mas você é o cara realmente O Pito engana no chão. Engana, né? O Pito fica lá pra cortar. Ele fez um pra nós, ele não deve ter falado, né? Ele é o cortador. Ele fez um pra nós no último ali. Que daí o Diego, que é de Palmitas ali, ele gosta de assar. Antes sempre foi eu e o Diego que fazia, né? Mas ultimamente, que nem eu falei, eu tô mais pro outro lado agora, o cara fica laçando pra 30 cabeças ali, o cara não aproveita com ninguém. Não aproveita nada, não resenha nada. Aí eu comecei a pular fora, falei, eu já fiz os últimos 3, agora com vocês. Aí o Diego começou a fazer, o Pito foi seguir, o Diego falou, cansei também, agora alguém se mexe aí.
Pito foi fazer, ele queimou toda a carne, cara. A carne parecia um chinelo. Não Parecia contou uma pra havaiana. Pito, Esse é o bola fora. Você não contou, Essa né? você não fala, né, Pito? Você Essa largou a não carne fala. lá. Esse é o bola fora que o Pito não falou. Esse é o bola fora que ele não falou. Ele não contou pra Os nós. cortes né? lá é muito diferente daqui, porque dentro do Brasil, que nem quando eu faço evento em Goiás, já os nomes, São Paulo já muda tudo. Muda tudo, né? E lá os cortes muda, mas ainda o corte é igual. E lá tem os cortes, né? Ele falou da maminha, é a mesma maminha daqui? Não. É diferente Muda- da maminha deles lá. Muda tudo lá. A única coisa que eu tenho um açougue lá que eu encontrei, que o cara é argentino e ele trabalhou muito com brasileiro e vinha pro Brasil. Então, Ele tem tipo, a lá manha. é outro nome, mas ele fala, quer a maminha? Daí, tipo, ele já conhece os Já cortes sabe. brasileiros. Certo. Aí ele já prepara pra mim a picanha. Tu vai comprar nos lugares, às vezes virou moda, né? Porque a picanha brasileiro gosta, começou a pegar moda. Aí tu vai em alguns lugares, o corte lá espanhol não existe picanha. Mas daí eles começaram a ter nos açougues. Lá é Só que a mais picanha vem com grelha. 2,5 kg. Lá é mais grelha, defumado ou é... Mais grelha, mais grelha. corte Muito, de grelha. quase sempre grelha. Quase sempre grelha. É poucos lugares assim que metem um espetão ali. Mas esse MT é daqui do Brasil. Daqui do Brasil. Daí tu já No meu, sabe que é no meu brasileiro. aniversário lá, até o pai tava lá, Aham. a gente fez um costelão, eu e ele lá. Fizemos um costelão lá de 25 quilos, acho. Nossa. A galera ficou louca, nunca tinha visto, né? Sim, Só que nós imagina. fizemos na grelha, porque no chão lá era no condomínio, não dava frescuraiado, né? Aí nós metemos na grelha mesmo, a grelha grandona lá e tacamos ficha lá. Tu vê. E Ferrão, me conta, a gente tá conversando com o Pito em relação à seleção, né? Que hoje em dia a estrutura ela melhorou muito. Eu tenho amizade com muitos caras do salão que foram de anos atrás, que pavimentaram toda essa estrada que vocês estão percorrendo hoje. E eu acho que a preparação desse ano, na verdade, preparação para a Copa, ela tá sendo diferente dos outros anos, né? Até por causa da pandemia, né? Na última Copa que teve pandemia, mas eu digo, agora tá sendo uma diferente, né? Sem dúvida nenhuma, Bolívar. A gente passou, antes da pandemia, a CBF assumiu aos 45 do segundo tempo, né? Que antes era a CBFS, que quando era a CBFS, questão financeira pesava muito. Muitas vezes eles não conseguiam fazer a seleção principal. Quando era jogos na Europa, eles levavam só jogadores da Europa. Para não levar por passagem, pelas coisas, jogadores do Brasil. E quando era amistosos no Brasil, ou competição no Brasil, só atletas brasileiros. E deixava os europeus, os brasileiros que jogavam na Europa fora. E isso foi uma coisa que mudou, né? Até o Marquinhos, que é um cara, eu gosto muito dele, né, do estilo dele. E ele falou, cara, minha seleção eu tenho que ter tantos nomes. Sei lá, 25 nomes. O que ele acha que tem que ser, ele falou, e eu tenho que me basar por essa situação, por esses caras. Eu não posso ter 85 nomes, tantos jogadores lá, tantos aqui, e chega no Mundial, cara, eu vi 80 caras, não sei como é que o Ferrão joga, como é que o outro joga, então eu preciso ter a minha seleção, e isso aí está sendo feito da melhor maneira possível. No último Mundial, já estava sendo feita uma preparação super bacana, só que a pandemia estragou bastante, né? Atrapalhou muito, Então né? a gente ficou 2 anos quase sem se ver, chegamos quase direto para o Mundial, depois de 2 anos sem se ver, pesa, né? E os espanhóis lá, por exemplo, conseguiam se ver lá dentro. Porque eles se marcavam, treinavam, e nós, por viagem, um de cada canto, Não tinha como. não dava. Então pesou um pouco. Mas agora está sendo feito da melhor maneira, isso aí para nós, para chegar numa Copa do Mundo assim, todo mundo... porque cada um joga num clube, cada um tem uma maneira de jogar, cada clube tem sua maneira, sua característica. Então tu chegar e treinar com o cara, tipo, mesmo que seja uma semana, 10 dias, 3, 4, 5 vezes no ano... Quando tu chega ali, tu treina um mês com o cara, tu já conhece. Então, agora a preparação está sendo feita da melhor maneira possível. Então, a gente tem que aproveitar e fazer um papel, voltar, né? A colocar o Brasil onde tem que estar, né? Ainda mais tendo ele, cara. O melhor do mundo, tendo o Pito, que é um cara que tá sempre concorrendo junto com o Ferrão, os outros jogadores. A vantagem que eu digo que a seleção tem é isso, né? De ter esses jogadores que fazem a diferença. Hoje a gente vê as outras seleções de países aí que a gente conversou antes, que tem a força física, mas não tem a qualidade técnica. Talento, Eles podem ter a vantagem, de repente, de amistosos lá, porque os países são muito próximos e os caras conseguem fazer amistosos regularmente, né? Pra poder... Não precisa... vai vir aqui no Brasil pra jogar, os caras têm que ir pra Europa pra poder buscar um amistoso de qualidade. Tu imagina pros caras da Europa que estão perto. E a pergunta que a gente fez pro Pito serve pro Ferrão. A questão da rivalidade com os espanhóis. Que eu acredito que, por mais que tenham companheiros vocês lá espanhóis, mas eu acho que a rivalidade ela é muito grande, né? É grande, né? Acho que a rivalidade Brasil e Espanha vem de muitos anos, né? De outras gerações do
do esporte, né? Eu lembro que eu assistia, quando era moleque ali, que eu tava começando na bola, eu assistia já os caras jogar semifinal da Copa do Mundo, finais, final 2008, que foi épica, 2012, que eu até tava em toda a preparação, só que eu era super jovem, né? E daí não fui pra Copa do Mundo, mas fiz todo o treinamento. Toda a preparação. Então, tipo, já ia assistir aquela final lá, cara, que tu via, meu, ídolo da gente, né? Então já vem de muitos anos essa rivalidade, né? E agora não é diferente, né? Mesmo a Argentina tendo ganhado, Brasil e Argentina também é outro caso à parte, né? Sim, porque a rivalidade já é de vizinho, da América. Mas tirando a Argentina por essa rivalidade que vem até do futebol mesmo, a Espanha e o Brasil acho que são os dois íconos, né? No futsal, né? Os dois maiores ganhadores, os dois que mais rivalidade tem, que mais chegam, então cria essa rivalidade, né? E nós lá no Barça não é diferente, né? Quando tem o Brasil e Espanha, tem a aposta interna entre nós. Eu falo pros caras, pelo amor de Deus, cara, né? Não vamos perder pra esses caras, porque senão depois o problema não é perder, o problema é aguentar eles depois. Então vamos dar a vida contra esses caras aí que a gente mesmo sendo amistoso. Mas amistoso, não existe amistoso Brasil e Espanha, Brasil e Argentina. Não tem, né? Não tem amistoso, né? Não tem. Mas fica difícil, né? Pelo fato de a maioria, alguns dos caras do Barcelona com certeza são da seleção espanhola, treinam todo dia, conhece o perfil do Ferrão, do Pito, característica que os caras têm. A gente até conversou, o Pito falou que o pior marcador dele, que ele acha, é um cara que joga com vocês lá. É o que você citou ali, o Lozano? Ele falou que esse é o pior. Ele falou, Bolívar, esse cara aí, eu entro na quadra, esse cara me marca individual. E eu acho que é difícil pra vocês isso também. É muito difícil, né? Agora que tem o Pito lá, porque o Pito também, ele faz uma parte mais ala, mas ele também é pivô. Então agora divide um pouco, porque eu quando tava lá no Barça, lá sempre ficava trombando, né? Com todos os caras duros, os caras fortes pra caramba lá, botava, vai defender o Ferrão. Daí saía um, entrava outro e eu lá, trombando com os caras. Agora tem o Pito, daí divide, né? Daí um pega o Ferrão, outro pega o Pito. Fala, pelo menos isso divide, né, com a gente ali. Daqui a pouco sobra uma brechinha. Um pouco só uma brechinha, dá aquela trocada e tal, o cara não tá acostumado, então futsal é tudo muito rápido. Então qualquer brecha, qualquer troca de marcação, qualquer erro é uma situação de gol, né? Se no futebol, né, Bolívar, tu pode falar melhor, já é um erro defensivo e tal. No futsal é muito menor o espaço, então se um errar ali já é uma situação clara de gol. Aí tem que fazer o gol, né? Mas situação já cria. Imagina depois de você se tornar o melhor do mundo, né? Eu imagino que deve ter dado uma virada de chave também, né? Porque a marcação deve ter... Cara, é o melhor do mundo, cara. Tu sempre vai ter uma marcação específica, acredito eu. Como é que foi depois que isso aconteceu? Nos últimos anos, antes de ganhar ali, eu tava super bem e já acontecia. Mas depois que chega a ganhar mesmo, claro que fica uma tensão a mais, né? Tipo... Eu ainda mais pela minha posição que eu jogo perto do gol, então tipo é perigo ali frequente, qualquer desconcentração, qualquer erro já pode ter uma ocasião de gol. Então sempre fica aquela ajuda, aquela defesa feita para a bola não chegar, então cada vez é mais difícil, né? No esporte em geral, pelo contato físico, por tudo, cada vez é mais difícil jogar. Quando você tem uma tensão maior é mais difícil ainda, né? O cara não dorme, Zanella. Acredito. Eu me lembro quando jogava, tu vai enfrentar no outro dia, tu sabe que tu vai enfrentar um cara que tem muita moral, um cara diferenciado. Cara, tu já dorme preocupado, meu. Tu dorme preocupado, tu dorme pensando. Puta, eu vou... E outra, eu era um cara que eu ficava olhando o vídeo, meu. Hoje, com certeza, os caras... Eu sou assim também. Eu olho dos marcadores. Dos marcadores. O cara fica olhando o vídeo. Cara, ele tem dificuldade. Se eu levar pro lado esquerdo, ele vai ter dificuldade. O lado dele é o esquerdo. Então, cara, tu começa a estudar o cara e é assim que funciona, cara. O futebol hoje, ele mudou. Além do Ferrão assistir, eu não sei se no futsal tem como tem no campo, que é o analista de desempenho. Que ele começa a estar passando pra ti, ó, Zanella, tu vai ter enfrentamento toda hora com o Ferrão. Cara, o Ferrão, a dificuldade dele é aqui. Se tu der esse espaço, ele vai passar. Se tu fechar aqui, ele não vai. São detalhes, né? É uma briga gigante. O Ferrão assiste e o cara que vai marcar ele assiste muito mais. Isso, então, claro. Isso, né, Bolívar? Não sei, na época de vocês também, pelos analistas, só que gera até um pane na cabeça, porque tu fala, cara, eu, por exemplo, eu bato 10 metros, né, no futsal, que tem a falta sem barreira, depois a cesta e o pênalti. Aí todo jogo, antes de cada jogo, eu assisto tipo uns 5, 6, 10 metros do goleiro pra ver pra que lado ele faz a cruz. No pênalti, com direito, se ele vai mais pro aberto, se ele vai no cruzado, eu fico assistindo. Só que daí ele também assiste os que eu bato. Claro. Aí, às vezes tu vai bater, tu fica pensando assim, eu fico pensando, eu analiso muito, eu falo,
cara, tá, beleza, ele sempre faz isso, mas será que ele vai mudar porque ele viu que eu fiz Que isso? ele viu. Aí cria aquele negócio na sua cabeça, eu faço o que eu acho ou eu faço o que eu estudei Exatamente. ele? Tipo, daí já bate aquela coisa. Às vezes é até ruim o vídeo, dá vontade de não assistir, falar, seja o que Deus quiser e vambora. Vou tirar o coelhinho da cartola na hora E aqui. a gente se vira. E é assim, cara. Tem um detalhe muito interessante, cara, que eu acho que deve ser muito gratificante para você, que eu vi outras seleções e outros jogadores de outros times tirando foto com você, né? Isso se tornou meio que comum, assim, na tua trajetória, né? Como é que você vê isso aí? Deve ser muito legal, né, cara? Você ser reconhecido pelo teu adversário, né? É muito bacana, é muito bacana. Principalmente a gente às vezes se mata na quadra ali, na parte boa, né? Se mata no bom sentido de cada um defendendo o seu, tanto seleção quanto clube. E aí acaba o jogo, o pessoal pedir às vezes uma foto, é um reconhecimento que faz você cada vez melhorar, né? Claro. Cada vez você melhorar porque imagina um companheiro seu que se dedica da mesma maneira que você, pede para fazer uma foto depois de tudo, de um jogo, de estresse que rola, às vezes de perder um jogo, então é uma coisa muito bacana assim que chega a motivar a gente para cada vez melhorar e tentar ser exemplo, né? Não só para essas pessoas, como também para as crianças, né? Não só como atleta, como pessoa também. Como pessoa, né? Com certeza. Que nem agora que eu tô aqui de férias, eu vou muito treinar, vou no clube ali no CRC, foi onde eu me criei, e às vezes tem as crianças ali treinando. Cara, chega a arrepiar porque passa uma nostalgia na cabeça, tipo, eu era aquelas crianças, treinando, e vi os caras e tinha um sonho, e vi o Falcão, o Lenise, esses caras, e falava, cara, um dia eu quero ser que nem esses caras, um dia eu quero chegar lá. E agora, quando eu chego lá, as crianças vêm fazer foto. Você assiste teus vídeos, né, cara? É coisa direto. Que eu passava assim de ver os outros caras, só que eu não tinha acesso por não ser de São Paulo, ser de longe. E agora, então, é uma coisa muito bacana, assim, poder também servir, principalmente ali no CRC, que eu comecei ali um pouco de inspiração para essas crianças, assim. É o exemplo deles, né? Imagina, é o exemplo. Eles falam, o Ferrão conseguiu sair de Chapecó para ser o melhor do mundo, para ser exatamente o pivô do Barcelona. Então, e faz eles acreditar que também pode. Que podem também. E a gente está falando tipo de uma cidade que a gente falou que tinha que valorizar muito mais Ferrão e Pito. Que a gente bateu na tecla, né? Que a gente sempre falou. E isso a gente está falando aqui de Chapecó, mas a gente está falando no Brasil. Porque eu conheço muitos caras do futsal que quando eu converso com eles em relação à estrutura de clube, cara, é difícil, cara. É incrível. É difícil. A gente tira a CBF, que eu fui conhecer a estrutura, pelo Choco, que é um amigo meu, ele me levou para conhecer a estrutura, que é uma estrutura monstra. Para nível Brasil, ela é muito boa. Muito boa. Cara, alguns outros, mas, cara, se tu pegar Corinthians, Joinville... a maioria, né, pouco, Ferrão? Né? A maioria é muito difícil, cara. Muito difícil. Aí o cara sair aqui de Chapecó para ser o melhor do mundo, cara. Isso era para ter uma estátua na entrada da cidade ali. Era para ter foi 3, né? 3. Exatamente, cara. E ainda ganhei uma melhor jogador jovem em 2013 também. Melhor jogador jovem. Até 23 anos, né? Tinha 22 na época e ganhei melhor jogador jovem. Você recebeu uma homenagem essa semana aqui, não recebeu? Recebi, cara, ontem que eu fui na Câmara de Vereador, os vereadores aprovaram uma moção de... Por unanimidade, inclusive. Isso, de reconhecimento. E hoje, inclusive, depois aqui eu tenho que ir lá buscar que vai ser feita outra entrega oficial e tudo mais. E como não vai ser? Os caras chamam de o Pantera de Chapecó. Com certeza. Cara, o nome de Chapecó tá no mundo todo. No mundo, existe. Como é que não vai, cara? Então isso tem que fazer porque, cara, além dele fazer o que ele ama, o que ele gosta, tá ali no trabalho dele, ele tá levando o nome de Chapecó, cara. É o Ferrão, mas é o Ferrão de Chapecó. Eles associam muito isso, cara. E o mais bacana, tu também passou, né, Bolívar, por isso, é que é nosso trabalho, claro que a gente tem que abrir mão de muita coisa, só que a gente gosta, a gente ama o que a gente faz. Então, eu, por exemplo, faço por prazer, chegar, ir ali ver o treino das crianças, fazer foto, faz com prazer, claro. Porque a gente faz o que ama. Então, é o que eu falo, é trabalho porque a gente se priva de muitas coisas que talvez outras pessoas que gostam do esporte, mas não são profissionais, podem fazer, quer curtir, quer fazer isso, aquilo, não tem aquela rigorosidade, mas a gente faz o que gosta. Então, pra mim, quando tá dentro da quadra ali, nessas coisas, a gente nem parece trabalho. O Rony tá falando, ele tá escutando a nossa conversa, Ferrão pai, mas ali com certeza é o pilar do Ferrão aqui. Mas diz que o Ferrão, tu joga tênis de mesa?
Ali eu dou um caldo ali. Pera aí, mas o Falcão disse que te bate no tênis de mesa. Eu tenho vídeo, cara, eu vou achar esses vídeos aqui. Eu falei pra ele, eu tava buscando, eu tenho vídeo dele caindo, buscando a bolinha que eu fazia ele buscar lá. No cantinho. Eu falei, tudo que você fazia com teus adversários, eu tô fazendo com você no ping-pong. Imagina, cara. Quem diria que o homem sabe jogar ping-pong? No salão eu não me meto, mas no ping-pong eu encaro. Aí, viu? Perigoso. Vamos ter que marcar na próxima série, vamos ter que marcar Tem que marcar um o... assado. Perdeu o assado. Perdeu, quem perder faz o assado. Fechou. Quem perder faz um costelão. Tá apostado. Não, pode ser assadinho. Pode ser um assado. Deus o livre, rapaz. Vamos pro quadro? Vamos pro quadro, né? Surpresas da bola aqui no Frente a Frente com o General. Agora Ferrão, tem... esse é um quadro muito legal, né, Zanella? Isso aí. Agora a única pressão do programa é essa, Ferrão. Agora é essa aí, só. É uns um vídeos da quadro galera aí. muito legal, vídeo de uma galera aqui que direto ou indiretamente tá na tua vida, que vive na tua vida. E são pessoas que com certeza tu tem um carinho muito grande. Pode apertar o playzinho ali em cima. Já vi a carinha deles ali. Filho, o que falar de você, meu filho? Você foi uma dádiva de Deus ter vindo na nossa vida, nas nossas vidas, mim da tua mãe. E o que a gente pode te desejar é uma felicidade imensa agora como casado e como pai. Tu vai sentir o que nós sentimos quando você nasceu. E continue sempre sendo essa pessoa maravilhosa, essa pessoa humilde que você é. Tá? Nunca perca a essência, tá? Que isso é o mais importante. Um beijo, te amamos. Filho, eu só agradecer a Deus por ter me dado o privilégio de ser a tua mãe. E eu só posso dizer que eu te amo muito, você foi a pessoa mais importante da minha vida e agora vamos estar esperando com muita angústia a chegada da Martina. Beijo, te amamos. Te amamos. Daí me quebra, né? Da Aí, hora, chega né, a chorar, meu? tá louco. Que é isso, hein, pai? Falou até bonito. Ferrão, Não, tá pai, louco. Ferrão. Pai e a mãe, eu sempre deixo claro, né? Em todos os lugares que eu vou, em todas as entrevistas, eu sou quem eu sou por causa deles, né? Desde a minha educação, da minha criação, até mesmo no apoio que eles me deram dentro do esporte, né? Então, sem dúvida nenhuma, não seria ninguém se não fosse os dois aí que me levaram para a vida inteira, me aconselhando. Às vezes eu teimoso, quebrando a cara, mas a gente sempre foi muito próximos, né? Eu, o pai e a mãe. Então, tá louco, chega a me emocionar aqui de ver esse vídeo aí. Até vou te pedir depois esse vídeo. Não, com certeza. Isso aqui eu vou te mandar depois. E também queria falar, tu viu, né, pai? Que a mãe falou que eu fui a pessoa mais importante, né? Vem cá, Ferrão, pai, por favor. Chega aí, depois desse vídeo aqui. Chega aqui e dá um abraço. Você viu, né, que eu sou a pessoa mais importante da mãe, então você perdeu, né, negão? Viu? Falou ali. Já perdi há muito tempo, já. Quando ele vem pra cá, é só pra ele. Que legal, Ferrão, pai. A gente mostrou o vídeo agora e eu pedi pro teu pai. Teu pai falou, não, Bolívar, amanhã a patroa vai estar em casa cedo da manhã. Sim. A gente grava o vídeo porque eu imagino o orgulho, né? O orgulho que ele deve ter de ti, né, seu Ferrão? Boa. Vamos aproveitar e fazer uma pergunta, né? Já o Ferrão auxilia no microfone aí. Aham. Ferrão, pai, como é que é ser pai do melhor do mundo? Fala pra mim aí. Cara, não tem palavras. Sem balaca, né? Não tem palavras, porque eu sempre apostei no trabalho dele. Eu disse assim, se tu quer ser alguém na vida, tu vai ter que trabalhar, tu vai ter que se dedicar, abrir mão de um monte de coisas, né? Pra tu ser um grande jogador. E ele seguiu esses passos pra ele só tá colhendo os frutos, né, cara? A gente fica emocionado. Com certeza. Com o pai que não vai ficar emocionado, Com né? certeza. Mas pra mim é normal, é fruto do trabalho dele, né? Isso é muito legal. A gente fica muito feliz porque eu tenho uma relação como tu tem com o Ferrão, assim, muito próxima, né? Quando a gente se conheceu aquela primeira vez, de estar perto, porque eu sempre respeito muito a história de quem iniciou a história, né, Ferrão? Na verdade, quem iniciou a história foram eles que nos colocaram no mundo, eles que batalharam, suaram para poder nos dar o melhor. E o que a gente vai fazer, o senhor pode ter certeza que é o melhor sempre, porque vocês são as pessoas que nos colocam no lugar, são as pessoas que nos orientam, são as pessoas que os nossos filhos, e você vai ser a sua filha depois, vai perder para eles, porque elas amam os avós, é uma coisa impressionante isso, elas ficam o tempo todo com eles. Então, obrigado, seu Ferrão, por colocar essa fera pra gente aí, pra poder bater esse papo. Com 5 dias ele já tava no estádio já. 5 dias? 5 dias. Minha esposa ganhou ele na segunda-feira, eu jogava no domingo em Concórdia, ele tava na arquibancada já. Agora fala quantos gols você meteu, negão. 2. Dois gols. Fiz 2 gols no jogo. 2 gols que não esquece nunca mais. Não, esse não esqueço. Coisa boa. Obrigado, seu Ferrão. Obrigado pela tua participação com a gente aí. Obrigado. Ferrão, tem um outro aqui que tu vai curtir muito.
Outro aqui, eu tenho admiração, adoro ele, a gente já se conheceu. E quando a gente se encontra no verão lá, a gente faz um churrasquinho sempre aí. Ah, esse é feio. Fala, Bolívar. Tudo bem, meu irmão? E aí, negão? Como é que tá, meu querido? Tudo bem? Tô aqui só pra te mandar um abraço, te desejar parabéns pelo teu momento, orgulhoso demais por ti, pelo teu momento, né? Por todos os títulos, por esse título aí de melhor do mundo, pelo 3º ano. Orgulhoso demais de ti, nós que trabalhamos junto aí desde pequeno, né? Essa amizade pra mim é um orgulho, te ver crescer no esporte. Nós trabalhamos junto aí desde os 6, 7 anos em Chapecó. As famílias sempre juntas, um apoiando o outro. Enfim, muito feliz por ti, por esse momento, por tudo que tu vem conquistando. Só quero aqui te desejar parabéns, te mandar um grande abraço. Tô com um cara aqui também que jogou contigo. Jogamos junto lá no início, Murilão. Fala aí, Murilão. Fala, Ferrão, meu irmão. Você sabe que a torcida aqui é sempre gigantesca por você, pelo teu sucesso. Estamos felizes demais e orgulhosos por tudo que você vem fazendo aí no futsal mundial, cara. De coração, um grande abraço pra você. Junto. Tamo junto, negão. Parabéns mesmo, cara. Orgulho demais de ti. Continuamos aqui na torcida por ti. Que venham muito mais títulos. Que venham muito mais títulos de melhor do mundo também. Valeu? Um beijão no coração. Cada vez mais sucesso. Valeu, Bolívar, meu irmão. Um abração. Parabéns pelo programa. Tamo junto. Valeu. Esse é monstro, cara, né? Gente fina, Esse não existe. cara. Eu sempre falo, né? Tipo, até falei quando a gente começou que ele era craque. Além dele ser o melhor, assim, da nossa geração e tudo, ele era aquele cara que todo mundo queria estar perto pela pessoa que ele é. O Mitchue. Cara, todo mundo gostava muito desse cara e, tipo, eu e ele hoje em dia tem uma relação daquela de infância, nossos pais são amigos até hoje. Eu vejo o pai do Mitchue agora nas férias quase todo dia, porque eu gosto de fazer sauna. Eu vou lá no CSC, o pai dele faz também, a gente tá junto, sentado, fazendo sauna. Eu conversei com o pai dele, cara. Seu Linhares é um espetáculo. Então, uma amizade assim desde pequeno que eu levo pra vida inteira e sempre nos principais momentos o Mitchue sempre esteve perto, que nem agora. Até essa semana passada, faz uns 10 dias, casei, fiz questão, falei, ô Mitch, sei que você tem jogo amanhã, mas eu quero você lá. Ele foi lá, deu uma passada lá, então a gente sempre junto ali, ele sempre próximo, quando ele estava na Espanha, a gente se visitava. Então, um cara, uma das grandes amizades que a gente faz na vida, mas ele é uma de infância, da metade da idade, e agora que a gente vai levando pra vida inteira. Que legal. Ali no Joinville, tem ele tava estourando ali quando você tava no Joinville, né? Porque com 18 anos ele já era Ele era o cara. Ele era o cara, né? Era o cara. E você tava na base, né? Um ano antes que ele, como é que é? Eu sou um ano mais Tava novo junto. com o Mitchue, daí a gente tava junto na base, só que ele jogava numa categoria acima da minha, e eu tava no sub-17, e ele já tava aí no juvenil e no profissional. Eu subi pro profissional também, com o Mitchue, só que ele tava em outro nível, né? Ele era o cara já. Eu lembro que na época Ele era melhor já que os pica dos profissionais mesmo. Tinha os caras que era... veio fulano, não sei de onde. O Mitchue tava jogando muito mais que todo mundo e comendo a bola. Já, né? O Joinville ia jogar, o cara era ele, né? Já isso com mesmo, tão pouca idade. Isso mesmo. Ferrão, aqui outro, ele gravou pra você e pro Pito ao mesmo tempo. Tem um cara, esse aqui você vai curtir vai muito. gostar. Esse tu vai curtir muito. Que isso, esse aqui Olá pessoal, prazer estar falando com vocês e uma honra, né, poder falar do Pito, do Ferrão, atletas que eu vi começar, né, no meu final de carreira ali, então as minhas previsões se concretizaram, né, se tornaram grandes atletas, grandes referências na nossa modalidade, então meus parabéns a eles, tá, que vocês continuem sendo esse exemplo, essa referência, não somente como profissional, mas como seres humanos também, tá bom? Desejo sucesso aí na carreira de vocês, que vocês possam continuar alcançando os objetivos de vocês, tá? Um abraço a todos, um abraço Bolívar, tudo de bom pra vocês. Fiquem com Deus. Esse jogava demais, Ferrão. Sem palavra pra esse cara. Eu falei pra ele acho que faz um ano e meio, que eu mandei uma mensagem pra ele, faz mais um tempo, né, que eu mandei uma mensagem pra ele, que ele foi meu ídolo, né? No futsal, o Lenísio sempre foi meu ídolo. Tipo, muitos atletas tinham até o Falcão como ídolo, meu ídolo era o Lenísio. Pra mim o Falcão foi o melhor da história, sempre falei. Só que o meu ídolo, pela minha posição... Fazia muito gol esse cara, Esse né? cara, mas não era só o gol. Era a maneira que ele fazia o gol. Ele fazia tão fácil o goleiro, Ele saía, era ele muito cavava. inteligente, né, meu? O goleiro Tudo que é vinha, ele jeito, né? puxava, dava no meio da caneta, ele tirava em cima do ombro.
Cara, esse cara tinha uma Ele facilidade decidia, né? pra jogar. Aí ele jogava de costa. Aí o cara queria antecipar ele vinha buscar a bola na área, driblava os caras. Incrível. Esse cara, pra mim, Ele era muito foi inteligente, o cara que né? eu, no futsal, eu falei do Ronaldo, e no futsal, o Lenise é o cara que eu falava, cara, eu quero ser que nesse cara, jogar na seleção e tal, quando eu tava começando a carreira, ele é o meu espelho. É e a uma tua coisa, grande- Bolívar, que é muito bacana, cara, isso aí ninguém sabe, né? Só eu e ele, eu tinha mandado uma mensagem sempre uma vez que ele viu um programa dele, falou, pô, Ferrão, que bacana, né? Ver as suas declarações que eu fui seu ídolo, eu nem sabia disso. E pra ver como são as coisas. Hoje em dia, meu filho joga futsal Ele e falou. você é o ídolo dele. Ele falou. Ele falou pra mim, ele falou, Que isso legal aí, isso, cara. tipo, pra ver como são as coisas. É uma coisa que eu me emocionei, porque esse cara aí pra mim foi Que é a tua grande referência, né? a grande referência no futsal. Que legal. Aqui tem outro que tu vai curtir muito. Só emoção, hein, Bolívar? Só. Que é isso, Aí. professor? Olá, ouvintes do podcast Frente a Frente com o General, professor Marquinhos Xavier, Seleção Brasileira de Futsal. Ferrão, um grande ícone do nosso esporte, já muitas vezes premiado como o melhor atleta de futsal do mundo. Fez por merecer, por todo o empenho, toda a dedicação que ele sempre teve junto ao compromisso nos clubes e também a Seleção Brasileira. É um jogador importante, né? A seleção está muito alicerçada através da competência dele. Um bom garoto, um atleta comprometido sempre com a melhora. O Ferrão é o tipo do atleta que a gente precisa sempre dizer para ele parar, né? Parar de treinar, porque ele está sempre incansavelmente buscando a melhoria. Então, às vezes, a gente tem que puxar ele um pouquinho, tamanha vontade. Não é à toa que ele chegou onde ele chegou e que ele fomenta aí esse desejo de, claro, chancelar a carreira dele profissional com um título mundial. A gente está muito feliz com o desempenho dele e espera que ele consiga, obviamente, nos ajudar nessa grande conquista, né? Nesse grande sonho que a gente tem. Um grande abraço a todos, votos de muito sucesso. Professor Marquinhos. O professor é incrível, né? Eu sempre falei já pra ele, a gente teve uma vez uma conversa assim, que além de eu admirar ele como treinador, né, que o Marquinhos, ele começou assim a despontar na John Deere. Foi quando eu comecei, eu tava no Atlântico. E a gente jogava as finais de gauchão, semifinais, lá se batia direto. E então, desde aquela época a gente já tinha uma admiração assim, né? E aí depois que eu comecei a trabalhar com ele, eu nunca trabalhei em clube, mas depois que eu comecei a trabalhar com ele na seleção, eu escutava muitos amigos meus, o Diego, que joga comigo, Gadeia, todo mundo sempre falou muito bem dele. E depois que eu trabalhei com ele, eu falei, cara, esse cara é incrível. Além dele ser um ótimo profissional, pra mim ele sempre viu o outro lado também do atleta. O lado, porque muitos vê o lado atleta que tem que render e tal. O Marquinhos vê também você como pessoa. Ele quer que você esteja bem com você, com a sua família, um cara super família, então isso é uma coisa muito bacana. Além de ser treinador, é um amigo, para mim é um amigo, Marquinhos. Antes de ser treinador da seleção, a gente já tinha essa amizade, agora por estar mais próximo, mais ainda. Com outras pessoas que eu conversei também sobre ele, todo mundo fala desse lado humano dele. Isso mesmo. Que ele se preocupa com o atleta, se preocupa se o cara tá bem, porque ele sabe se preocupando se o atleta tá bem, de cabeça, o cara vai te ajudar. O cara vai ajudar, o cara vai desenvolver dentro de campo o seu melhor, porque às vezes tem gente que não tem essa percepção do cara, daqui a pouco o cara não tá bem, a família não tá bem, a esposa não tá bem, alguma coisa, e o cara não tem o rendimento que tem que ter dentro de campo, dentro da quadra. Então isso é uma coisa muito legal. Então esse cara, só de ouvir as pessoas falar e de conversar com ele no telefone como eu conversei, tu sente uma áurea boa da pessoa, sabe? Uma pessoa pura, uma pessoa que quer o melhor, e a gente, como a gente falou, vou torcer mais ainda, já ia torcer, mas vou torcer mais ainda pelo Mundial com esse cara pra ganhar, cara. Tá louco. Nós temos uma missão aí, porque a nossa seleção é muito boa, né? Só que hoje em dia no esporte, Bolívar, tu sabe melhor que ninguém como é difícil ganhar, né? Cada vez é mais difícil. E agora nós estamos com um planejamento super bacana e também com uma seleção muito boa. Então, temos tudo para conquistar. Sabemos que tem que ter os pés no chão porque é difícil, mas vamos em busca. E seria para todo mundo, né? Para o Marquinhos, para mim, para o Pito, que queira ou não, a gente já está chegando à parte da final da carreira, né? Já passamos dos 30, então pode ser nossa última Copa do Mundo. Então tem que abraçar, deixar o sangue lá mesmo para tentar trazer esse título para o Brasil. E me conta uma coisa, né? Eu vi, acompanhei, por ser gaúcho,
o casamento lá na Serra. Fez lá na Serra o casamento? Fiz lá na Serra Gaúcha, lá em Bento, numa vinícola, né? Eu e minha esposa ali adoramos vinhos, então falamos, cara, não tem lugar melhor, como a gente quer uma coisa mais íntima ali. O clima bom. Clima bom, eu morei em Farroupilha, então eu já adorava a Serra Gaúcha ali. Morei 2 anos lá, adoro. Aquele lugar lá pra mim é incrível. Então falamos, cara, gostamos de vinho, eu morei lá, um lugar bom, vamos pra lá, é pertinho daqui, né? Comparando assim, 4 horinhas, 5 horinhas de carro. Então, vamos tacar a ficha pra lá, que não vai ter erro. Nossa, que legal. Eu ter uma curiosidade, porque assim, cara, você jogou com tanta fera, né? Mas o Falcão é insuperável, eu acredito, né? Tomara que um dia alguém supere ele, mas é difícil, porque o que ele fez no futsal foi algo... Queria saber se tem alguma história que você pode contar dele, ou como é que ele era na seleção, se ele era uma resenha legal, se ele motivava vocês, como é que era? Ou se tiver alguma história aí pra contar pra nós dele aí, a galera vai curtir demais. Tem umas historinhas boas. Falcão, eu vou até comentar como começou a resenha minha do Falcão, né? Mas que nem você falou, pra mim eu tive o Lenise como ídolo, mas o Falcão pra mim foi o melhor, sem dúvida nenhuma, né? Foi o melhor jogador que teve na história do futsal, e eu acho difícil alguém esperar, eu acho que ninguém vai esperar. Difícil. O esporte mudou também. Mudou. Cada dia mais físico, mais contato, então também não permite tanto o jogo dele, né? Mais mágico. Na época dele também não permitia, mas ele fazia, né? Então, ele é craque, mas eu acho que não vai ter ninguém. Cara, quando eu comecei no Joinville, que até o Mitchell era o cara, despontou e tudo... Eu era juvenil, daí eu tava entrando numa final de catarinense, comecei a entrar meus primeiros jogos no principal. Comecei a entrar e tal, aí tinha aquele Jack, Crona e Jaraguá lá, Malve. Cara, era uma rivalidade. Eu lembro que na final da liga tinha dado briga lá, que foi expulso o Rogério, que até tinha dado uma voadora do Falcão, que o Falcão fez o gol e saiu metralhando, a torcida foi um rolo. Aí depois coincidimos na final do Catarinense. E eu, moleque, né, querendo defender o time lá, rolou aquele empurra-empurra perto do banco, cara. Eu tava no banco, rolou aquele empurra-empurra, eu entrei assim, dei uma bica no Falcão, assim. Cheguei correndo ali naquele momento do calor dele. Ele só olhou aqui, ele já esperia e eu vendo, né? Ele só olhou e ficou quieto, não falou nada, voltou ao jogo normal. Uma hora a bola veio pra lateral, ele sim, tipo, deu um toque na bola pra bola ir atrás da placa, tinha as placas ali, que daí ninguém vê, sabe? Os reservas tinham que estar atrás da placa ali. Ele foi pegar a bola ali, cara, ele me deu uma bica. Eu juvenil aqui olhando pro nada aqui, o cara veio pegar a bola aqui, né? Olhando pro nada, ele me deu uma bica, ele falou, se liga, seu juvenil. Já na hora. Eu falei, beleza. Aí depois a gente só guardou, né? E eu fui lá na emoção, ele só na experiência, né? Me pegou. E aí depois a gente começou, só na experiência. Aí depois a gente começou junto na seleção. Aí tem 1000 histórias nossas ali, legal, do ping-pong. Um cara que ajuda todo mundo que chega dos novos ali na seleção. É um cara que conta como começou a geração dele, então ele te deixa confortável, porque na estreia, quando você é mais novo, tem aquela pressão, você tá na seleção com um monte de cara ali, aquele nervosismo, ele é o cara que faz aquele meio campo ali, te deixa mais leve, não, relaxa, joga, tu tá aqui porque tu fez por merecer, então segue o baile ali. A tua primeira convocação ele já tá? Ele tava lá? Ele tava na minha primeira convocação. Quando você foi convocado, você deve ter pensado, né? Tá louco, eu olhei a lista lá, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Na hora que você olha a lista, só cobra criada, quem só os caras. Quem que eram os caras, o Ferrão, desse tempo aí? Cara, tinha o André, que era back, Lenísio, Falcão, cara, Rogério, goleiro, Thiago, Cabreúva, na época tava comendo a bola. O Mitchell não tava porque ele já tinha ido pro campo, mas ele ia com frequência até então. Cara, uma geração ali incrível, né? E eu lembro que tinha eu e o Thiaguinho, que jogou um tempo no Pato, que tava dos novos ali começando. Mas o resto era tudo cara que já estourado, campeão do mundo, já com 1000 títulos na Europa e nós lá começando a olhar pro Thiaguinho, até que a gente era amigo, né? Ele jogava no Carlos Barbosa e eu na UX. E aí a gente já era amigo, já conversava, eu olhava pra ele e falava, o que nós estamos fazendo aqui, cara? Olha esses caras ali, o que nós vamos fazer aqui? E não deu outra, os caras fizeram tudo pra gente estar mais cômodo ali, confortável e seguir ficha ali. Tu vê que agora, ele falando isso, de repente ele não tem a dimensão dos caras novos que estão indo pela primeira vez. Isso aí. Que estão chegando e falam assim, cara, olha o Ferrão ali, olha o Pito ali, olha, sabe? É verdade, os caras às vezes chegam ali e fazem isso, e o Pito também é muito um cara nota 10, né? Então, a gente sempre tenta fazer também com essa molecada... O mesmo tratamento que vocês tiveram. Que se sintam bem, que se sintam leve ali porque queira ou não, tu sabe, né, Bolívar? Tu jogou, tu sabe como é que é. Às vezes o nervosismo não deixa o cara dar o 100% dele. Pelo nervosismo. Tem atletas que sim, que com o nervosismo vão melhor, e tem atletas que se travam um pouco. Então...
se a gente puder ajudar, né? Claro. Ganha todo mundo lá, é um time só, a seleção, a gente precisa tanto das vitórias, seja um amistoso, seja uma competição, seja uma Copa do Mundo, então os caras que vêm novos, que vêm pra ajudar indo bem, ajuda todo mundo, então. Você chegou em 2014 no Barcelona, Ferrão? Isso. Fazem já quase 10 anos. Fez 9 anos agora, vai fechar a 10ª temporada já. Como é que surgiu a proposta lá pra você ir pro Barcelona? Você já sabia que os caras tinham interesse? Como é que foi? Cara, na verdade não. Eu tava na Rússia, né, no Tjumen, eu tinha contrato longo lá, tinha mais 4 anos de contrato. E aí foi nos últimos 2 anos da Rússia eu me destaquei muito lá. E até na época do Barça, na Rússia, né, tinha o Dinamo. O Dinamo também era um dos clubes que sempre batia de frente com o Barça na Champions. Na UEFA ali era Barça e Dinamo quase todas as finais. Então eu tava ali, eu recebi a proposta do Barça. Aí o Dinamo ficou sabendo, já tinha contatos, queria fazer oferta, mas eu tinha muito tempo de contrato, queria esperar um pouco. Porque eu era novo, eles também tinham outros contratos deles. E na Rússia tinha limite estrangeiros, né? Uhum. E aí o Barça fez a oferta, daí pra mim não ir pro Barça, até o Dinamo quis interferir. Falou, não, a gente libera um dos estrangeiros, mas antes que vai pra um rival direto nosso. E aí ficou aquela briga lá na época. Eu fiquei entre Barça e Dinamo. Fiquei ali, eu tinha até assinado um contrato com o Dinamo. Que daí depois eu ainda falei com o presidente, falei, cara, não dá mais pra mim a Rússia e tal. O cara foi 10 ali, falou, Feão, vai e tal, não sei o quê. Eu falei, não quero ficar aqui e tal. Ele falou, não vou te obrigar. E eu falei, eu vou pra Barcelona. Aí fui, acertei no Barça. E de todas as temporadas do Barça, o melhor Barça que tu jogou, qual que foi? Cara, teve várias, hein? Teve várias épocas, assim, quando eu cheguei era um time incrível, que tinha ganhado tudo, né? Na época era o Wilde, Gabriel, Saad... Cara, os caras assim que eu olhava jogando as Champions League quando eu já jogava na Rússia, que eu falava, cara, esses caras aqui não existem, né? Aí eu cheguei lá, eu falava, meu Deus, esses caras. Só que foi um ano que nós não ganhamos nada. Nós tínhamos um time assim, que era o time dos sonhos e não ganhamos nada. E aí depois, outro time assim que eu considero, o nosso time do ano passado era incrível, que nós ganhamos tudo. Que ganhou tudo. Que era eu, Pito, Marcênio, Lozano, Esquerdinha, Diego. Cara, nosso time ali era... incrível, assim, acho que são as duas referências assim que eu coloco, são esses dois times, 2021, 22 e 2014, 2015. O elenco de futsal, para quem não sabe, trabalha com quantas pessoas mais ou menos? Cara, antes trabalhavam com menos, 12, hoje em dia nós temos 13 a 14 jogadores, porque joga muita competição. A gente joga lá Champions League, aí joga Liga, que a Liga são, se tu chega até a final, são 40 jogos. Nossa. Aí Copa do Rei, Copa da Espanha, Supercopa, convocações da seleção que você viaja para jogar, que aí, queira ou não, tem desgaste, às vezes chega cansado ou machucado, se lesiona, então tem lesões no decorrer da temporada, então geralmente tem que ser um clube que nem nós, os clubes de ponta, né, não só o Barça, mas os clubes de ponta que jogam Champions, jogam todas as competições, tem que ser no mínimo 13, 14. Já chegou a ver numa temporada o maior número de jogos que tu atuou numa temporada ou não? Acho que foi 2018 e 2019. Quantos, cara, Ferrão? Eu lembro que foram 56, 57 jogos. Nossa. No total, assim. Oficiais. Oficiais, aham. Sem contar amistosa, a gente jogou um Mundial de Clubes, que não contou, porque não era FIFA e tal. A gente jogou 6 jogos a mais lá, e não contou porque não era oficial. Jogo oficial. Copa Catalunha eles não contam, então já são mais 2 jogos. Nossa. Que a gente só joga semifinal e final. Então é uma quantidade absurda de jogos, contando com seleção, né? O gol mais marcante do Ferrão, qual que foi? Eu sei que tem vários marcantes, mas eu digo aquele que tu fala, cara, esse gol aí é... Teve um na final tem 2 assim pra mim. Um na final da Liga, que foi 2017, 2018, que foi de calcanhar contra o Inter na final. Sim, lembro. E um contra o Benfica também, que nós tava perdendo na semifinal da Champions também do ano passado. Perdendo de 4-0. 3-0, tava. 3-0. Aí tava 3-1. Tava 3-1, fiz o 3-2. Foi de calcanhar também, de fora da área lá, que longe ainda do gol. Lá foi um gol bonito. Acho que são os 2 gols mais marcantes assim da história. O Real Madrid não tem futsal? Infelizmente não, Que porque coisa, pro né? esporte seria muito bacana. Seria muito legal. Mesmo né? uma rivalidade ali, Nossa, que ia né? montar Sim, time sim. competitivo, talvez ia dividir um pouco os títulos ali, mas seria muito bacana pro futsal, né? Pelo clássico também. Né? Pelo clássico, por tudo, né? É. Mas não tem. Tem o Inter Movistar, né? Que é De Madrid, como né? se fosse o Real Madrid, que é de Madrid. E o Inter é o maior ganhador, né? Do futsal hoje em dia. Ganhou o time que mais ganhou Champions, mais ganhou Liga da Espanha. O maior ganhador ganhou o Mundial de Clubes, ganhou da Malve na época, que era Falcão, Lenísio. Ganharam 5 seguidas da Malve. Tinha um time incrível ali, que era
Era difícil bater os homens. Tu vê, Zanella, que é uma coisa que a gente bate na tecla e conversando, né? E com os próprios caras que a gente falou, que eu tenho uma relação muito boa. A questão que a gente falou das Olimpíadas, né? De não ter... Como que não tem um futsal... Por tudo que representa o futsal, por tudo que envolve, com tantos craques que já surgiram no futsal. Que agregaria, né? Que agregaria, cara, porque a gente fala o futebol, quando a gente fala em futebol, ele não é só o futebol de campo, cara, ele é o futsal também. É o conjunto, né? Ele é o conjunto. E a outra coisa que a gente assiste tanto o futebol de campo, que a gente fica, o telespectador fica esperando um lance, uma magia, que nem dizem que sai no jogo, e olha lá, o futsal é toda hora. É o tempo todo. Aquele drible, aquela coisa assim que envolve. Os caras tiram o coelhinho da cartola o tempo todo. Exatamente. É muito mais bonito tu assistir um futsal do que um campo. Até porque o futsal tem que ter, por causa da dimensão. Pouco espaço, né? É pertinho, é muito rápido. Não existe um balão que demora 4 segundos pra bola que no chão ali. Toda hora é perigo, né? Exatamente. Então, por esse motivo e também. E não ter, né, a Olimpíada, né? Tem. Isso é uma das coisas incrível, né? que a gente fica triste, né, Ferrão? Eu acho que essa valorização que tinha que ter também, eu acho que tinha que ter mais valorização com o futsal, ainda mais valorização. Eu até conversei antes com o Pito, quando a gente falou, porque, cara, vocês são caras que hoje representam uma marca de uma modalidade que move o mundo todo, cara. É verdade. Move o mundo, cara. Com certeza. E como que não tem? Tem a Copa do Mundo, beleza. Coincide porque é no mesmo ano a Olimpíada e a Copa do Mundo. Cara, poderia fazer, acordo, cara. Faz ou chega num acordo, claro. Ajeita ali. É uma briga muito grande isso aí que já é discutida há mais de 15 anos já, né? É uma briga um pouco da FIFA com o COI, né? Comitê Olímpico ali, mas a gente luta para que seja, né? Talvez a minha geração não pegue, talvez não. Mas pro bem do esporte teria que ser olímpico para as próximas, para as crianças que hoje em dia pensam, o esporte ia dar um salto muito grande se vir olímpico. Mas já muito tá grande. Debatido muito mais do que antigamente. Ia popularizar, né? Vão popularizar. Seria o meio termo, não sei. Deveria ser pro bem do esporte. O Choco contou pra gente, que a gente entrevistou ele, que ele era muito amigo do Roberto Carlos, que era do profissional. Você tinha o Coutinho, que era teu amigo. Tinha mais alguém que você tinha contato lá com o time com o futebol de campo? Cara, o Coutinho é o cara que eu mais criei contato, assim, né? É um dos caras que eu sempre encho a boca pra falar, da humildade desse cara ali não existe. Tipo, da maneira de ser, de tudo, super família. Então ele é um dos caras que eu mais tinha contato. Aí lá na casa dele eu conheci muita gente, pelo Barça a gente acaba conhecendo, mas o Coutinho é o cara que eu mais tive esse contato aí. Você imaginava fazer 300 gols pelo Barcelona? Você já passou, né? 300, você fez 300 agora? 306 agora eu fiz nas finais da Liga ali. Nem pensava, nem nos melhores sonhos, Imagina, né? É o segundo maior artilheiro. Segundo maior artilheiro. O primeiro é o Lozano, que joga comigo, que ele tá 4 temporadas mais que eu lá. Achei que o Lozano era o de outra posição, porque o Pito falava que ele marcava muito ele. O Lozano ele é ala, né, na verdade. Só que ele é goleador, ele chuta, a finalização desse cara é incrível. Então ele sempre foi um cara muito decisivo, fez muitos gols bonitos. Ele tá lá mais tempo que você? Ele tá 4 anos mais que eu. 4 temporadas a mais. Ele tá com 20, agora acho que 24 gols, 23 gols a mais que eu. Então ele já sabe que tu vai passar ele. Tomara, né? Tomara, mas isso é uma briga interna ali que a gente tem, né? Mas o que eu mais fico feliz é a história criada no clube. Quando eu cheguei, era o clube dos sonhos, né? Nossa. Que nem no futebol ainda tem outros clubes do mesmo porte. No futsal, o Barça é o único. Com certeza. É o único, então ter o prazer de jogar tantos anos, quase toda a carreira num clube de futsal como o Barça, eu me sinto um privilegiado, né? Eu sempre falo isso pra todo mundo. Com certeza. E quando cheguei lá, nem imaginava. Eu via os caras sendo, por exemplo, na época eu cheguei, o Will de Gabriel, o Ari, que eram os caras assim que ganhavam tudo. Eu falava, cara, esses caras são incríveis. E agora eu poder entrar na história do clube como um dos maiores artilheiros, pra mim é algo que eu nem imaginava. E você consegue se divertir um pouco lá? Digamos, o que você gosta de fazer lá em Barcelona? O que você faz durante as suas folgas? Cara, lá é super bacana. Lá, tipo, a galera não tem tanta essa pressão. É porque também a gente que tá ganhando, né? Quando ganha, nada incomoda, né? Sim. Mas a minha rotina lá, eu gosto muito de reunir com meus amigos, fazer uma carninha em casa, me reunir com o pessoal ali. Eu não sou muito de sair pra festa, pra balada. Eu gosto mais de fazer coisa em casa, fazer um churrasco, juntar a galera, vamos tomar um vinho, fazer uma tábua de frios ali, ficar tomando um vinho com a galera. Isso é mais que eu faço lá no momento que tem livre ali. Que bacana. E eu queria saber o seguinte, o Pito escrevia na parede lá o que ele ia fazer, né? Ele fazia um cartaz e escrevia. É um método interessante esse. Você tinha como meta ser o melhor jogador do mundo? Cara, nunca teve a meta de ser o melhor jogador do mundo. Sonhava? Eu sonhava
em estar num clube assim como o Barça, quando eu comecei, num clube de ponta. Eu pensava na época que eu jogava no Brasil na Malve, né? Antes de sair, eu falava, cara, queria ser uma referência assim na seleção. Essa era a minha meta, mas nunca tive a meta de ser o melhor jogador. Claro, depois quando tu vai se aproximando, aí tu vê que tá perto ali, que todo mundo fala, tu tá brigando pra ser o melhor. Aí vai criando aquele sonho em você. Mas no começo eu nunca tive esse sonho de ser o melhor, assim. E futebol, você e o Pito jogavam aqui, você jogava no futebol, não A jogava? gente brinca às vezes no futebol. Lá, Lá menos, cara. Eu não sou tanto, eu sou mais da mesa, né? Eu sou do fute-mesa ali, aquela mesinha lá acaba comigo. A mesinha, se me deixar 10 horas ali depois do treino... Fica ali direto. O treinador, os caras lá do Barça ficam loucos com a gente, porque a gente tá toda hora antes do treino, depois do treino jogando, ele fica bravo, nós vamos chegar cansado. Do futebol eu deixo um pouquinho de lado e fico mais na mesa. Uma curiosidade que eu tenho lá atrás, você já se tornou profissional com 16 anos, você tinha 16 anos, você já jogava a liga, como é que é? Ou eu estou enganado nessa? Isso mesmo. Eu lembro que eu tinha 15 anos e na Liga do Brasil, no profissional, só pode depois dos 15, quando completa 16. Então eu estava treinando com o profissional, já só não podia jogar. Quando eu completei 16, 2 dias depois já fiz a minha estreia no profissional. E a tua meta agora, daqui para frente, é continuar no Barça? Você pensa em um dia voltar para o Brasil ou você quer encerrar a tua carreira lá no Barça como um grande ídolo que você já é? Cara, eu tinha uma vontade de jogar no Brasil, mas em alto nível, sabe? Tipo, não que nem tem muita gente que volta por voltar, que não tá no melhor ali. Só que também tem um contrato longo ainda no Barça. Então, não sei qual vai ser a minha idade. E pelo tempo que eu tô no clube, claro que tenho o desejo de encerrar a carreira no clube. Imagina a história que eu construí ali, poder encerrar num clube como o Barça, para mim seria encerrar da melhor maneira possível. Boa. E você já enfrentou algum defensor, tipo o Bolívar, assim, que dá aquela chegadinha, assim? Sempre. Consegue citar 2? Sempre tem sido. E tipo assim, os caras mais que você diz, bah. Cara, teve o Carlos Ortiz, que até jogou comigo os últimos 2 anos, que ele jogava no Inter, que foi uma rivalidade incrível. E ele... Durante muitos anos os caras até falavam dos duelos, tipo, me chamavam da Pantera e ele de Espartano, né? Chamava ele de Esparta. Que ficava ali, a galera parava assim o jogo, porque ele é o capitão da seleção espanhola há muitos anos, né? Então, era um duelo muito bom, porque a gente era super limpo um com o outro, conversava, só cada um defendia o seu. Na hora do vamos ver ali, era pau, rolava, o bicho pegava, acabava o jogo, se abraçava, trocava a camisa, era amigos. E tem outro cara que jogou comigo, citaria mais 2, né, que estão, pra mim, num páreo junto ali, que são um espanhol e um brasileiro, que é o Boys e o Tomás. São 2 caras que me defendem há muitos anos ali na Espanha ali. Os 2 caras são incríveis. Assim, cada vez que eu vou jogar contra esses caras, fica a cabeça dando volta, cara, no último jogo, o que ele teve dificuldade? Fica ali e tal, maquinando a cabeça pra tentar tirar vantagem no jogo seguinte, né? Eu quero te fazer uma pergunta aqui, se tu não quiser responder, não tem problema. Se você tivesse a oportunidade hoje de levar um jogador brasileiro pro Barcelona, você escolheria alguém? Um jogador brasileiro... Esse cara eu queria do meu lado. Que tá em atividade ainda, ou... Que tá em atividade, senão eu sei quem tu vai chamar. Levaria o Michue, né? Além de ser craque, é meu irmão. Sim. Sem dúvida nenhuma, o Michue estaria lá comigo agora mesmo. Bolívar, na minha parte eu quero agradecer, Ferrão, a tua disponibilidade por estar aqui junto com a gente. A gente era vizinho, a gente é vizinho e não se conhecia, então foi um prazer conhecer você aqui. Eu pedi muito essa entrevista, faz tempo que a gente está discutindo sobre como fazer, e eu enchi o saco do Rodrigo, o Rodrigo está aqui, né? Rodrigo, pega o telefone do Ferrão, passa para nós, ele diz, eu tenho o do pai, serve, dá o do pai do Bolívar, aí passei pro Bolívar, né? E o Bolívar, ele fez toda essa conversa para que a gente pudesse te entrevistar. E eu quero dizer que, cara, a gente está muito orgulhoso de você como chapecoense. Cara, a gente não tem como agradecer aonde você está levando o nome de Chapecó e que você continue, cara. Esse cara simples, humilde que você é e que você consiga ser 5, 6 vezes, mas que você deixe uma vez pro Pito. Deixe ele ser uma vez, só ele merece. Pelo menos. E ele merece isso. Principalmente eu falo para ele, o que você fez esse ano, se eu escolhesse, eu daria pro Pito, porque ele representou esse ano de verdade, jogou muita bola. Vai ficar tudo em Chapecó mesmo, né? Desde que fique por aqui, né? Tá tudo bom, né? Barbão, presentinho pro homem primeiro, né? Primeiro, eu vou fazer um recorte dessa parte e vou botar no meu Instagram. Oxe, mano. Eu vou dar o saldo Barbaruiva pro melhor do mundo, assador do Barcelona. Assador do Barcelona oficial. O assador oficial do Barcelona, melhor do mundo,
e eu tô dando o saldo bárbaro pro cara. Então, e depois vai ter a tábua pro Ferrão, né? Pra avisar que no tábua, final de semana a gente vai vai te embora entregar. só no domingo, Só no no sábado domingo. eu vou te entregar que vai ficar pronta as tábuas. Que a gente dá de brinde também uma tábua. De como a gente tem bastante gravação, deu um imprevisto, mas essa semana vai ficar pronto e eu vou te entregar a Que tábua prazer. também. Eu quero Boa mostrar tábua. o dia que eu fizer o churrasco na tábua, salgando a carne, eu vou fazer um vídeo e vou te mandar. Ferrão, obrigado, cara. Queria agradecer. O Barba tá cortando aí pra gente. Eu sempre falo que eu não sei se a carne é macia ou essa faca que é afiada. Eu sempre fico nessa dúvida, ô Ferrão. Mas ele me convence que a carne é macia. A carne, né? Obrigado. A faca nem é fio. Obrigado, viu, Ferrão? Obrigado por nos atender, cara. Eu sei que tu tem uma agenda muito corrida. O Ferrão pai também, pelo carinho de sempre, por nos ajudar aí a estar com o Ferrão aqui na nossa frente. E pra gente é um motivo, como a Zanella falou, de muito orgulho, cara, poder te entrevistar, porque eu sei que muita gente quer essa oportunidade que a gente tá tendo. E tu tá nos dando essa oportunidade de fazer esse podcast com você aí. Eu que agradeço primeiro pelo convite, né? E depois por esse bate-papo que nem parece uma entrevista, né? Parece que a gente tá numa roda aqui comendo no churrasco do Barba aqui. Então, para mim foi um prazer participar desse papo super bacana com vocês. Para mim foi super natural, eu desfrutei com vocês aqui. Então, de verdade, muito obrigado. Já era fã de todos vocês e agora mais ainda. Show. Aproveita e desfruta aí que eu Chegou vou o momento, agradecer eu todo quero mundo. Gente, provar. obrigado. Se inscreva no nosso canal lá, ative o sininho, deixe seu comentário e assista esse bate-papo com o melhor do mundo no futsal, Ferrão. Valeu!